Como se livrar da ansiedade? Já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Hoje vamos analisar 4 características da ansiedade, uma reflexão baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. A ansiedade é o fruto direto da preocupação, pré-ocupação, ou seja, é preocupar-se antes do problema chegar. A primeira característica da ansiedade é que ela é cega. Nos versos 26 e 28, Jesus disse: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Nós temos visão curta, precisamos olhar além das nuvens. As nuvens podem estar escuras, mas quando penetramos essas nuvens, encontramos um céu azul e o sol a brilhar. Os problemas nos cegam e impedem de vermos as preciosas lições que Deus tem para nós. Muitas vezes essas lições vêm através das provas, do sofrimento. Por isso precisamos olhar além de tudo isso. Jesus disse que precisamos olhar. A nossa visão curta atrai cada vez mais ansiedade para nós e isso nos faz mal. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 12, está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se olharmos mais para Jesus, veremos nossos problemas resolvidos da melhor maneira. E essa ansiedade tão forte, essa preocupação, ela vai desaparecer. Certa vez, Eliseu estava cercado do exército inimigo e o seu moço estava desesperado ao ver aquele exército. E agora, Eliseu precisou fazer uma oração porque o rapaz estava muito preocupado. E Eliseu fez a seguinte oração: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. Está lá em 2 Reis 6,17. E quando Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, ele pôde ver um exército do Senhor, carruagens de fogo. Em volta deles estavam protegidos. Mas o desespero, a ansiedade, muitas vezes nos impede de ver o que Deus está fazendo por nós. Por isso que a ansiedade é cega. A ansiedade rouba a nossa paz, furta a nossa confiança em Deus e embaraça os nossos olhos espirituais e nos desvia do verdadeiro foco, que é entregar tudo nas mãos de Deus. A segunda característica da ansiedade é que ela é inútil, está no verso 27. Muitas vezes nós não podemos resolver os problemas. Existem problemas que não podemos resolver. Por isso, não adianta ficar ansioso, porque a ansiedade, neste caso, é inútil. Não podemos resolver. Se não podemos resolver, não adianta ficar ansioso. Não é o problema que é o problema, mas a ansiedade gerada que passa então a ser o problema. Talvez você conheça aquela frase que diz assim: se o problema tem solução, para que se preocupar? Se não tem solução, para que se preocupar também? Ser ansioso é o mesmo que duvidar das promessas e do amor de Deus. Porque se não podemos resolver certos problemas, ao ficarmos ansiosos, estamos duvidando das soluções que Deus tem para aquele problema. Por isso que a ansiedade é inútil. E muitas vezes, em muitas situações, a ansiedade é inútil e só nos faz mal. A terceira característica da ansiedade está ali no verso 32. Ela é pagã. Ali fala que nós devemos agir como filhos. Nós não somos bastardos, somos filhos, portanto devemos confiar no nosso Pai. Precisamos confiar no nosso Pai. Ali em João, no capítulo 1, no verso 12, diz que aqueles que o recebem são feitos seus filhos. Precisamos agir como filhos que confiam no Pai. George Miller certa vez disse o seguinte: o início da ansiedade é o fim da fé.
E o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Uma coisa cancela a outra. Veja que fé não combina com ansiedade. As duas não saem para passear juntas. Portanto, devemos agir como filhos, e o filho confia no pai, porque o filho sabe que o pai sabe o que ele precisa. Maravilhoso isso, não é? Precisamos agir como filhos, e quando ficamos ansiosos, estamos demonstrando características de que não temos um pai que cuida de nós. Portanto, confiemos no nosso Pai Celestial. A quarta e última característica da ansiedade é que ela é uma armadilha. Está no verso 34. Algumas pessoas sofrem hoje a carga de hoje e sofrem ainda hoje a carga de amanhã. Não devemos acumular carga. Ali no verso 34 diz: basta cada dia o seu mal. Então muitas pessoas sofrem no presente todos os problemas do presente e ainda no presente sofrem todos os problemas do futuro, que pode ser que nem virão mesmo. Pode ser problemas que nem acontecerão, e as pessoas já estão preocupadas, ansiosas por causa disso. Espere o minuto chegar. Jesus estabeleceu esse princípio quando ensinou a oração do Pai Nosso. O que ele disse? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Dr. Robert Elliott, um cardiologista de Nebraska, nos Estados Unidos, tinha 2 regras para administrar a tensão, a preocupação e a ansiedade. Regra número 1, não ficar ansioso por coisas pequenas. Regra número 2, todas as coisas são pequenas. Interessante, não é? Por isso que a ansiedade é uma armadilha, nos arma laços. Ficamos hoje sobrecarregados pelos problemas de hoje e ainda pelos problemas de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem. Mas agora, como nos livrar da ansiedade? 3 receitinhas maravilhosas. Uma delas está em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Maravilhosa receita. Se colocarmos em prática, problema resolvido. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão acontecer porque está no plano de Deus. Segunda receita, Filipenses 4, verso 6. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, em vez de ficar ansioso, é só orar. A última receitinha, 1 Pedro 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando nós lançamos, você já viu o lançamento? O lançamento é assim, a pessoa lança alguma coisa, aquela coisa sai dela e vai em direção ao alvo. Então, quando nós lançamos sobre Cristo a nossa ansiedade, ela tem que sair de nós. E aqui diz que é para lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Portanto, para que ficar ansioso? Muito bem, se a ansiedade é cega e nos impede de ver as bênçãos de Deus, se ela é inútil e não vai resolver os nossos problemas, se ela é pagã e não nos permite agir como filhos e se constitui numa armadilha que nos arma laços, não nos preocupemos tanto, não vamos ficar ansiosos. Vamos lançar aos pés de Jesus as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Eu quero concluir essa reflexão com um poema de uma canadense chamada Elizabeth Shannon. Se intitula Conversa de Pomar. Diz assim: O pardal ao pombo disse: Tens, amigo, explicação por que tantos homens correm e se matam pelo pão? Respondeu o pombo ao outro com tristeza em sua voz: Falta a eles um Deus vivo, como o que cuida de nós. Portanto, deixemos de nos preocupar e vamos entregar tudo nas mãos do Senhor, para que possamos desfrutar da paz de Jesus. Que Deus te abençoe.